Nós vamos abrir a Escritura no nosso texto de hoje, que é o primeiro capítulo de Jonas, como vocês já estão sabendo. Então, o livro do profeta Jonas, vamos ler todo o primeiro capítulo, essa história empolgante, que teve os seus pontos principais lembrados há pouco pelo Dr. Davi às nossas crianças e a todos nós, na verdade. Aliás, é por causa de histórias como essa que a Bíblia tem sido um livro tão influente, tão conhecido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Muitos de nós aprendemos a respeito dessas histórias quando crianças, né? Como nós vimos há pouco aí, os nossos pequenos já demonstrando verdade com essa história. E assim, tantas e tantas outras narrativas bíblicas têm despertado interesse, têm estimulado a imaginação das pessoas e têm se tornado mesmo uma parte da nossa cultura, não é? Das nossas tradições, da nossa herança aqui no Ocidente. Então, vamos fazer a leitura desse texto que já é bem conhecido, mas que vale a pena relembrar nesta ocasião. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Clamaram aqui ao Deus de Jonas, né? Ao Senhor. E disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente,
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, este profeta, a respeito do qual lemos, é um dos mais misteriosos que nós encontramos na Escritura. Nós sabemos muito pouca coisa a respeito dele, a não ser aquilo que o próprio livro de Jonas nos informa, que não é muito. A única outra referência a ele, existente em todo o Antigo Testamento, se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, verso 25, onde se diz que ele, Jonas, este filho de Amitai, era natural da cidade de Gat-Efer, e que ele teria vivido mais ou menos na época do rei Jeroboão II de Israel, ou seja, o reino do norte. Nessa ocasião, as tribos estavam divididas em 2 reinos. Havia o reino do sul, com a tribo de Judá e de Benjamim, e a sua capital em Jerusalém, e o reino do norte, o chamado reino de Israel, com as outras 10 tribos, e tendo a sua capital na cidade de Samaria. Então, foi na época do rei Jeroboão II de Israel, o reino do norte, ou seja, na primeira metade do século VIII a.C. Então, essa é a única outra passagem do Antigo Testamento que nos dá algumas informações a respeito desse profeta. Agora, qual é o pano de fundo dessa narrativa? O que estava acontecendo e que serve de contexto para os episódios deste livro? Então, o crescente poderio do Império Assírio. Nós sabemos que na Antiguidade houve grandes impérios e hoje em dia nós temos informações muito abundantes sobre esses impérios por causa das escavações arqueológicas, de muita coisa que se tem descoberto, principalmente ali naquela região, a chamada Mesopotâmia, ou seja, entre os rios Tigre e Eufrates, mais ou menos hoje o atual território da moderna nação do Iraque. Então ali existiu, no que seria hoje o norte do Iraque, esse grande império assírio, cuja capital, Nínive, ficava lá no alto rio Tigre. Então, lá perto das nascentes do rio Tigre, estava essa cidade de Nínive, que tinha sido uma cidade muito pequena e inexpressiva até o século IX a.C. Então, no século VIII, quando teria vivido Jonas, houve então grandes transformações nessa cidade. Ela se transformou numa cidade das mais importantes do mundo da época, e então Deus ordenou a Jonas que desempenhasse uma missão junto àquela grande cidade de Nínive, a capital dos assírios. Mas, curiosamente, algumas gerações depois, mais na parte final deste mesmo século VIII, os assírios, que já vinham demonstrando muito interesse ali na região onde ficava Israel, a Palestina, eles finalmente atacaram Israel e destruíram completamente o reino do norte e a sua capital Samaria, e levaram quase toda a população cativa. Foi o fim do reino do norte, o chamado reino de Israel. Então, algumas poucas gerações talvez depois de Jonas. Então, na primeira cena do livro, nós vemos o Senhor, e a propósito, quando vocês virem na Bíblia a palavra Senhor escrita naquilo que nós chamamos de versalete, ou seja, todas as letras maiúsculas e com a inicial um pouquinho maior que as outras, como está aqui, significa que no original é o nome mais importante de Deus, ou seja, o nome Yahvé, às vezes também traduzido como Jeová, aquele nome mais solene, aquele nome de significado mais profundo que Deus recebe no Antigo Testamento. Então, Yahvé, Jeová,
ordena que Jonas vá até a grande cidade de Nínive e clame contra os seus pecados. Porém, o fato é que a reação do profeta é surpreendente. Normalmente nós imaginaríamos que Jonas ficaria até satisfeito com uma ordem como essa que Deus lhe deu. Oba, que beleza! Né? Eles são os nossos inimigos, eles são uma ameaça contra nós, então, poxa, vou ter todo o prazer em ir até Nínive e clamar contra os pecados desse povo e dizer todas as maldades e todas as barbaridades que eles têm cometido. Aliás, os historiadores nos informam que os assírios e os ninivitas, em particular, eram extremamente cruéis. Dentre aqueles grandes povos, aqueles grandes impérios da antiguidade, poucos rivalizavam com os assírios em matéria de crueldade contra os povos vencidos. Eles realmente não tinham nenhuma compaixão, eles arrasavam completamente as regiões, os reinos que eles conquistavam. Então, normalmente Jonas ficaria contente com uma incumbência como essa que Deus lhe deu. No entanto, a sua reação, como eu disse há pouco, foi surpreendente. Então nós vamos agora, irmãos, ver o desenrolar desses acontecimentos do primeiro capítulo do livro de Jonas à luz dos seus personagens. O nosso enfoque principal, então, nessa manhã, são os personagens principais dessa narrativa e as lições que eles nos trazem. Então, em primeiro lugar, a figura de Jonas, esse profeta rebelde, esse profeta desobediente. Deus ordenou que ele se preparasse, ao sentido dessa expressão que nós temos aqui, dispõe-te, dessa palavra, dispõe-te. A gente não usa muito essa palavra nesse sentido hoje, né? Dispõe-te, ou seja, prepare-se e vá para Nínive. Mas ele se dispôs, diz o texto, usando pela segunda vez esse verbo, se preparou não para ir para Nínive, mas para ir exatamente na direção oposta. Quem sai da Palestina e vai para Nínive, vai na direção leste. E ele foi exatamente na direção oeste, tomando um barco para Tarsis. Aliás, é interessante como no versículo 3, aparece 3 vezes a palavra Tarsis, né? Como que para enfatizar essa rebeldia, essa teimosia, essa obstinação de Jonatas em desobedecer a ordem tão clara, tão incisiva que Deus havia lhe dado. Então ele foi lá, comprou a sua passagem, né? Embarcou naquele navio e diz o texto muito claramente, tanto no início como no final do versículo 3, que ele estava querendo fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, né? Ele devia saber mais do que isso, né? Ele devia saber que da presença de Deus não é possível fugir. E também no final ainda desse verso 3, para longe da presença do Senhor. Até hoje os estudiosos, os comentaristas tentam descobrir onde é que ficava essa famosa cidade de Tarsis. Então não existe uma conclusão definitiva, não existe um consenso, mas muitos acreditam que ela ficaria no extremo ocidental do mar Mediterrâneo, provavelmente onde hoje é a Espanha, ou seja, numa direção diametralmente oposta àquela que ele deveria ter ido, ou seja, em direção a Nínive. O final, então, do versículo 3 revela esta verdadeira, porém absurda, pretensão de Jonas, ir para longe da presença do Senhor. E o restante do livro vai revelar a razão dessa atitude, como já foi antecipado aqui pelo reverendo Davi, falando com as crianças, né? Por que Jonas ficou tão contrariado com aquela ordem que Deus lhe deu? E que à primeira vista era uma ordem que deveria, na verdade, tê-lo agradado, tê-lo deixado satisfeito, contente, né? Vou lá clamar contra os pecados desses nossos inimigos, dessa ameaça contra a nossa terra. Mas, então, Jonas não foi movido pelo medo. Ele não ficou pensando, bom, os assírios são cruéis, os ninivitas são tremendamente cruéis, então eu tenho medo de ir para lá e ser morto por eles, por exemplo, ou ser maltratado por eles. Não foi isso que o motivou. Não foi o medo,
Não foi a hesitação, não foi uma simples obstinação, mas algo mais sutil. Foi o temor de que, indo a Nínive, olha que coisa interessante, a sua pregação fosse ouvida, fosse atendida, o povo se arrependesse e fosse perdoado por Deus. Ele não queria a conversão dos ninivitas. Ele não queria que aquelas pessoas atendessem a sua mensagem que Deus lhe havia confiado e, como consequência, Deus viesse a perdoá-los pelos seus pecados. Ele não queria a preservação daquele povo inimigo, ele queria que eles fossem destruídos pelo Senhor e não perdoados por Ele. Em outras palavras, irmãos, a ordem de Deus não correspondia às expectativas de Jonas. Senhor, não é isso que eu quero, não são esses os meus planos. Não correspondia aos desejos do seu coração. Ele queria que aquele cruel povo inimigo permanecesse nos seus pecados e fosse destruído. Ele não podia admitir que eles viessem a se arrepender e fossem perdoados e poupados por Deus, como nos mostra o restante da narrativa deste livro. Inclusive, o texto revela um certo cinismo, né? Quando a gente lê cuidadosamente o texto, nós notamos até uma atitude assim bastante cínica da parte do profeta Jonas. A sua consciência estava tão tranquila, apesar de ele estar flagrantemente desobedecendo uma ordem direta de Deus, uma ordem clara de Deus, mas a sua consciência nesse momento estava tão endurecida, tão cauterizada, que ele o que fez? Os irmãos lembram da leitura que fizemos há pouco. Desceu ao porão do navio, se deitou e dormiu profundamente, né? No meio daquela tempestade, todo mundo agitado, correndo para lá e para cá, vendo o que podia fazer para salvar o navio, para salvar a vida, e o Jonas lá, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E ele também não teve dificuldade, depois, quando despertado, de contar aos companheiros de viagem que ele fugia da presença do Senhor. Nós vemos isso no verso 10. Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Ele tinha contado aos companheiros de viagem a verdadeira razão de tudo aquilo que estava acontecendo ali com eles. E nesse ponto, meus irmãos, é que essa narrativa se torna valiosa para nós. Porque tantas e tantas vezes nós somos Jonas. Nós somos como Jonas. De tantas maneiras nós nos assemelhamos a ele. Nós também procuramos fugir da presença do Senhor. E nós fazemos exatamente o contrário daquilo que sabemos ser a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Então, nós já com essa experiência começamos a aprender coisas valiosas, coisas importantes a respeito da nossa própria vida espiritual. Então, esse é o nosso primeiro personagem, Jonas. Mas há uma segunda categoria agora de personagens que são os marinheiros. E a coisa surpreendente acerca desses marinheiros, da maneira como eles são apresentados neste capítulo, é que eles aparecem como gentios, sim, mas tementes a Deus. Então, uma coisa notável neste primeiro capítulo de Jonas, considerando a relação tensa que havia entre judeus e gentios, a gente sabe que sempre houve essa dificuldade de relacionamento entre os judeus e os outros povos, os gentios, e a gente vê isso de maneira muito clara no Antigo Testamento, lá desde o Êxodo, desde a conquista da Terra Prometida, né? Aquela relação difícil de Israel com os outros povos. E, no entanto, nós percebemos aqui nesse capítulo uma atitude simpática do narrador, de quem narra esses acontecimentos, em relação aos tripulantes do navio. Esses marinheiros eram pagãos e idólatras, como nós podemos ver no verso 5. Na hora da tempestade, cada um clamou ao seu Deus.
devia haver ali realmente uma multiplicidade muito grande de divindades representadas entre os marujos, os marinheiros ali daquele navio, né? Cada qual lá com a sua divindade local, com a sua divindade regional, todos eles então clamando ao seu Deus. O mestre do navio, depois de repreender Jonas por sua indiferença ao que estava acontecendo, o exortou a invocar o seu Deus. Invoca o teu Deus, Jonas, assim como eu tenho o meu, os outros têm os seus deuses, invoca também o teu Deus. Que ele, o mestre, achava ser mais um entre tantos deuses que havia e que eram adorados, que eram reverenciados naquela época. No entanto, ao saberem quem era de fato o Deus de Jonas, porque ele lhes disse, né, com palavras muito claras, quem era o seu Deus: sou hebreu e temo ao Senhor. Ele usa esse nome mais importante de Deus: temo ao Senhor, a Yahvé, a Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e, portanto, excluindo todos os outros. Ao saberem disso, eles se mostraram respeitosos, eles censuraram o profeta por sua desobediência e por colocá-los em perigo. Eles fizeram aquela pergunta para Jonas, né, quando eles tomaram pé do que estava acontecendo: que é isto que fizeste? Jonas, o que você fez? Por que você fez isso? Desobedecendo ao seu Deus e também colocando em perigo, em risco as nossas vidas. E finalmente eles ainda hesitaram muito em acatar a sugestão de Jonas sobre a única maneira de aplacar a tempestade, ou seja, lançá-lo às águas, lançá-lo ao mar. Eles não atenderam de imediato a sugestão de Jonas, eles hesitaram bastante, eles não queriam tomar aquela medida, não queriam lançar aquele seu passageiro às águas do mar. Era como se eles tentassem resolver um problema e acabassem criando outro. Eles iam resolver o problema da tempestade, mas agora iam ter sobre as suas costas uma responsabilidade por uma morte, por um assassinato, na verdade. E no fim do capítulo, esses marinheiros pagãos têm uma atitude surpreendente, porque eles não só suplicam ao Senhor que não os castigue por lançarem Jonas nas águas, que não impute contra eles aquele sangue inocente, mas eles se mostram profundamente tementes a Deus, lhe oferecem sacrifícios e fazem votos, fazem promessas a Ele. Então esse é o quadro, essa descrição que nós temos dos marinheiros mais na parte final deste capítulo. Ou seja, para o narrador dessa história, eles acabam se revelando mais piedosos, mais tementes a Deus do que o próprio Jonas. E, na verdade, esse é um recurso literário muito interessante que nós encontramos em muitas passagens da Bíblia, e especialmente do Antigo Testamento, o uso da ironia, né? É como se o autor tivesse desejando que os seus leitores percebam essa ironia. Aqueles homens pagãos e idólatras agora se revelam mais tementes a Deus do que o seu profeta, que estava desobedecendo de maneira tão flagrante as ordens que havia recebido do Senhor. Portanto, irmãos, o livro de Jonas tem essa dimensão de acolhimento e de simpatia em relação a esses indivíduos tão diferentes, e se esforça por vê-los de maneira positiva, reconhecendo que eles também podiam conhecer e amar o Deus verdadeiro. Temos aqui também, ainda que de uma maneira um tanto indireta nesse primeiro capítulo, a dimensão missionária do livro de Jonas, ou seja, essa preocupação com os outros povos, com as outras nações. Deus não é somente o Deus de Israel. Deus não se interessa somente pelos filhos de Israel, os filhos de Jacó, mas, na verdade, Deus
é o Deus de todo mundo, de toda a humanidade. E, portanto, o seu amor e a sua misericórdia se estende a pessoas de todas as nações, de todas as procedências. E isso aqui também nos dá já, a essa altura, um vislumbre da universalidade do Evangelho, né? Daquilo que aconteceria séculos mais tarde com o Evangelho de Cristo, que seria levado, que seria pregado a pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas, finalmente, nós chegamos ao personagem mais importante dessa narrativa, irmãos, que é o próprio Deus. Com certeza, Deus é o protagonista, Deus é o personagem central desse drama tão palpitante que se desenrola aqui diante dos nossos olhos. Acima de tudo, o livro de Jonas revela um conceito sublime e majestoso acerca de Deus. Do início ao fim, ele é mencionado por seu nome mais grandioso, como já vimos, o Senhor, ou seja, Yahvé, o Deus da aliança. Sempre que no Antigo Testamento se aponta para esse aspecto de Deus, o Deus que estabelece uma aliança com o seu povo, lá desde o Sinai, então sempre se usa este nome. Yahvé é o Deus da aliança, o Deus fiel, que cumpre as suas promessas, o Deus da graça, o Deus soberano, aquele cujo nome pode ser traduzido pela famosa expressão lá do Pentateuco, eu sou o que sou. Então, o Deus Todo-Poderoso, autoexistente e soberano. As principais ações da narrativa são realizadas por ele. É ele quem comissiona o profeta no início. Diante da rebeldia deste, é ele quem produz uma tempestade que está prestes a tragar o navio. E, por fim, é ele também que, soberanamente e providencialmente, provê um livramento para o seu servo por meio desta grande criatura do mar. Como vimos, quando indagado a respeito de sua identidade, Jonas confessa que é hebreu e que teme o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, o quadro que se apresenta a nós, irmãos, nesse primeiro capítulo de Jonas, é de um Deus absolutamente soberano, que está no controle de todos os acontecimentos e cujos desígnios não podem ser frustrados. Ao mesmo tempo, ele é um Deus de providência e de misericórdia para com os seus e até mesmo para com aqueles que ainda não o conhecem. Ele preserva a vida tanto de Jonas quanto dos seus companheiros de viagem e se revela poderosamente a eles, a todos eles. Irmãos, quais são as aplicações que essa narrativa tem para as nossas vidas? A história de Jonas é uma história que contém uma advertência muito importante para todos nós e a qual já me referi momentos atrás. Todos nós que com tanta frequência tomamos os nossos próprios barcos para Tarsis. Daí o nome da nossa mensagem de hoje, Barcos para Tarsis. Jonas é um símbolo, é uma representação de cada um de nós. Nós também somos passageiros para Tarsis, com muita frequência nas nossas vidas. Ou seja, vez por outra, com maior ou menor frequência, nós também procuramos nos afastar, fugir da presença do Senhor, ir para longe do Senhor, as expressões que encontramos aqui. Ou seja, nos afastar da vontade revelada de Deus. Quando nós estudamos sobre teologia, nós aprendemos que existem dois aspectos muito interessantes a respeito da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus oculta e existe a vontade de Deus revelada. Né? A vontade oculta de Deus é aquilo que pertence aos desígnios de Deus, mas que nós não conhecemos. Né? Quantos anos eu vou viver? Eu vou ter de vida? Né? Deus sabe.
Nós não sabemos. A vontade oculta, a vontade misteriosa de Deus. Mas existe esse outro aspecto da vontade de Deus, que é a sua vontade revelada. E que são os mandamentos, as orientações, as instruções, os ensinos que Ele nos dá a respeito da sua palavra. Por exemplo, para dar um exemplo bem banal da vontade revelada de Deus, o mandamento de amarmos as pessoas, nos amarmos uns aos outros. Isso não é uma coisa misteriosa, isso não é uma coisa oculta, isso é vontade revelada de Deus em sua palavra. E enfim, tantos e tantos outros preceitos que essa palavra contém. E com que frequência, meus irmãos, nós tomamos os nossos barcos para Tarsis e evitamos, não é? Nos afastamos daquilo que sabemos perfeitamente ser a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Em tantos aspectos, em tantas ocasiões, em tantas dimensões da nossa vida, nós continuamente estamos fazendo isso. A gente vem, participa do culto, ouve a mensagem, não somente através do sermão, mas através dos cânticos, através das orações e outros atos de culto. Então Deus revelando a sua palavra a nós, revelando a sua vontade às nossas vidas. E muitas vezes vamos lá para fora, para o nosso dia a dia, para as nossas atividades e acabamos nos esquecendo, não levando a sério, não procurando ser fiéis ao Senhor, corresponder a toda a confiança que Ele tem depositado em nós. Nos tornamos como Jonas. Mas esse livro também, irmãos e amigos, nos questiona quanto às nossas atitudes para com aqueles que são diferentes de nós. Então, como eu disse, é surpreendente a descrição que o narrador do primeiro capítulo de Jonas faz a respeito dos gentios com os quais Jonas estava ali se relacionando no navio. Todos eles gentios, todos eles pagãos, todos eles idólatras, todos eles pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. No entanto, a atitude é simpática, é calorosa em relação a eles. Isso se torna especialmente marcante, intrigante, quando nós sabemos da tremenda dificuldade de relacionamento que havia entre judeus e gentios. Então aqui esse narrador judeu, demonstrando essa atitude surpreendentemente simpática e acolhedora em relação a estes desprezíveis gentios para tantas pessoas naquela época. Então nós precisamos crer na graça comum de Deus. Nós temos esse conceito muito rico na nossa teologia reformada, ou seja, o conceito de graça comum. Além daquelas manifestações da graça especial de Deus, existe também essa graça geral, essa graça comum, ou seja, o fato de que Deus, em sua soberania, em sua providência, por meio do seu Santo Espírito, atua sobre toda a criação, sobre toda a humanidade, de algum modo, em alguma dimensão. Precisamos crer na graça comum de Deus, no fato de que Deus atua em toda a sua criação e ver nas outras pessoas, mesmo pessoas muito diferentes de nós, mesmo pessoas que não comungam das nossas convicções, dos nossos ideais, ver nas outras pessoas sinais da sua presença, procurando levá-las ao pleno conhecimento da verdade. E por fim, neste capítulo, nós somos desafiados a crer e confiar no Deus que se revela a nós em sua palavra, como um Deus fiel, verdadeiro, soberano, justo, sim, mas também misericordioso. Essas lições, queridos irmãos e amigos, encontram a sua manifestação suprema em Cristo Jesus. É interessante como nós vemos esse paralelo entre as ênfases, as lições do livro de Jonas e aquilo que foi personificado em Cristo Jesus. Cada um desses aspectos que nós destacamos aqui se aplicam de alguma maneira a Cristo. Em primeiro lugar,
Cristo Jesus cumpriu fielmente a missão que o Pai lhe confiou. Jesus certamente se sentiu, na sua natureza humana, tentado a tomar atalhos, a tomar barcos para Tarsis e a fugir das implicações daquela obra tão pesada e tão dura que o Pai lhe confiou. Nós sabemos que até lá no final da vida de Jesus, no final do seu ministério, ele teve aquelas palavras tão reveladoras do que ele estava sentindo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se é possível que eu realize a tua obra sem passar por todo esse sofrimento, de um outro jeito mais suave, menos doloroso, faça assim. Contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus sabia que existiam barcos para Tarsis, sabia que havia uma maneira de escapar daquelas implicações mais dolorosas da sua missão, mas ele foi fiel e plenamente fiel ao Pai até o fim. E ele se torna também nisso um exemplo, um modelo e um padrão para as nossas vidas, de lealdade, de obediência, de fidelidade, de dedicação plena. Mas em segundo lugar, Jesus, à semelhança do narrador lá de Jonas, que pode ter sido o próprio profeta Jonas ou alguma outra pessoa, Jesus demonstrou profunda simpatia em relação aos pecadores como nós. Nós também vemos em Jesus essa atitude simpática lá do primeiro capítulo de Jonas, em relação a pessoas tão diferentes, a pessoas teoricamente desprezíveis, porque são tão diferentes de nós, porque não pensam como nós, porque não creem como nós. Jesus, como nós vemos nos evangelhos, sempre teve aquela atitude de acolhimento, aquela atitude calorosa em relação às pessoas, e até pagou um preço por isso, né? Nós sabemos como Jesus frequentemente era acusado de ser amigo e de associar-se de maneira próxima, íntima, com, e aí os clichês da época, publicanos e pecadores, gente ruim, gente desprezível, gente com quem a gente não deve se associar. E Jesus se aproximava dessas pessoas e fazia amizade com elas e procurava então influenciá-las e transformá-las. E finalmente em Jesus nós vemos também a manifestação mais plena da terceira lição da nossa passagem, porque nele tanto a justiça como a misericórdia de Deus encontraram a sua máxima expressão. Esse é o Deus que nós vemos lá no primeiro capítulo de Jonas, né? Um Deus justo, um Deus que manda Jonas clamar contra os pecados terríveis de Nínive, porque ele é um Deus justo, um Deus que não faz pouco caso do pecado, que leva o pecado muito a sério, mas também um Deus profundamente misericordioso e que estende a sua graça e a sua providência a todos, não somente àqueles que creem nele. E nós vemos isso em Jesus, tanto a justiça de Deus, e foi por isso que Jesus teve que morrer sobre a cruz. Isso é uma demonstração da justiça de Deus, da severidade de Deus em relação ao pecado humano, mas ao mesmo tempo Jesus é a manifestação suprema da misericórdia de Deus, porque não fomos nós que fomos colocados naquela cruz como merecíamos, mas Ele ocupou aquele lugar, em nosso benefício, como nosso representante. E Jesus falou então, certa vez no seu ministério, falou sobre o sinal de Jonas, é a única referência que Jesus faz nos evangelhos a Jonas, e na verdade a única referência que encontramos a Jonas no Novo Testamento. Então, lá no Evangelho de Mateus e na passagem paralela de Lucas, quando os líderes judeus pediram a Jesus que lhes mostrasse um sinal, fizesse lá um milagre qualquer na frente deles, Jesus disse:
uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas. E daí Jesus vê um paralelo entre o que aconteceu com Jonas lá no ventre daquele grande peixe e o que aconteceria com ele dentro de pouco tempo, que passaria também 3 dias no ventre da terra, lá naquele sepulcro. Mas mais ainda, Jesus aponta para o fato de que no futuro os ninivitas haveriam de condenar aquela geração, a geração de Jesus, porque eles creram na pregação de Jonas e se arrependeram. E agora estava ali na frente deles alguém que era muito maior do que Jonas, e eles não estavam crendo e nem se arrependendo. Queridos irmãos, que nós possamos guardar essas lições tão preciosas, tão importantes, tão desafiadoras que a palavra do Senhor nos traz nesta manhã. Que nós possamos ser pessoas obedientes, leais, fiéis, comprometidas profundamente com o nosso Deus. Que nós possamos ter simpatia em relação aos de fora, aqueles que são diferentes de nós. Que nós possamos reverenciar e possamos considerar grandemente em nossas vidas aquele que é o Senhor, o soberano, o Deus de graça, o Deus de justiça e o Deus de misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Por favor, façam agora, vamos ver se vamos saber da resposta. Doutor Custódio. Não, reverendo, um aspecto contrastante quando ele confessa, revela aqueles marinheiros, o Deus dele, né, o nosso Deus. Ele diz o seguinte, que é o Deus, sou hebreu e temo ao Senhor, né? Interessante, porque a atitude dele não foi de quem temia, né? E eu aqui na nossa vida, muitas vezes a gente pensa assim, nós como crentes, quando nós nos omitimos, né? Não como aquela tempestade gigantesca, mas muitas vezes a nossa omissão pode causar transtornos, ou pela perda de oportunidade que nós temos, e que todos aqueles se salvaram porque ele acabou confessando e tudo. Mas eu acho que muitas vezes na empresa, com os nossos amigos, a nossa omissão pode, de alguma maneira, no mínimo pela omissão, deixar de proporcionar um resgate ou uma bênção, porque nós simplesmente nos omitimos, né? Isso aqui faz lembrar, né, essa tendência que nós temos para usar uma linguagem religiosa, mesmo que nós às vezes não creiamos muito naquilo, nós estejamos vivendo de acordo com aquilo, né? Eu temo a Deus, o Criador do céu e da terra, tal, né? Era um clichê, né? Mas na verdade ele não estava vivendo de acordo com aquele temor, ou com aquela crença que ele professava externamente ter. Na verdade, não sei se é uma viagem ou não, mas poderia entender que quando a tempestade seria quando a gente se afasta de Deus, seria a tempestade. Poderia entender o quê? Poderia entender se quando a gente se afasta de Deus seria a tempestade que acontece no barco, e aí a segurança de que quando você se aproximar dele seria um grande peixe, ou não? Seria uma viagem? Essa foi a experiência de Jonas, mas não significa que com todo mundo vai ser daquele jeito. Claro, né? A gente sabe que Deus tem diferentes maneiras de lidar ou de falar com diferentes pessoas. Mas se há uma conclusão geral que nós podemos tirar da experiência de Jonas, é que sempre que nós nos afastamos da vontade de Deus, nós vamos sofrer algum tipo de consequência. Às vezes pode ser uma coisa dramática e dolorosa, como aconteceu com Jonas, né? Não deve ter sido nada agradável ter sido jogado no mar, no meio de uma tempestade como aquela, não é? Mas o fato é esse, né? Se nós
nos desviamos da vontade de Deus, que é sempre o melhor para as nossas vidas, algum tipo de consequência ruim nós vamos sofrer, até que voltemos a nos colocar dentro da vontade do Senhor. Às vezes não é uma coisa assim de natureza física ou material, às vezes é uma coisa mais interna, na mente, na consciência, no coração, nos relacionamentos, enfim, em tantas outras circunstâncias possíveis, né? Mas ele, de uma alguma certa consequência vai ocorrer. Guarda, né? E essas consequências não são, a gente não deve encarar essas consequências simplesmente, eu acho que essa tendência de muitos de nós, né? Simplesmente como uma espécie de um castigo de Deus, porque ali no caso de Jonas ficou bem claro que foi um castigo, né? Ele desobedeceu e foi castigado ao ter que passar por todo aquele drama, né? Mas tem muitas coisas que nos acontecem independente de uma ação punitiva de Deus, de um castigo de Deus, mas como resultado das próprias ações que nós tomamos, né? Por exemplo, usando aquele exemplo que eu dei, né? O mandamento do amor, que é um dos muitos aspectos da vontade revelada de Deus na sua palavra. Se nós transgredimos contra esse mandamento, principalmente em relação às pessoas que estão próximas de nós, é muito fácil, né? Amar lá as pessoas que estão sofrendo, lá os refugiados da Síria, né? Por causa da guerra que está havendo lá. Pessoas que nós nunca vamos ver pessoalmente, nunca vamos nos encontrar, né? Mas, e as pessoas que estão bem perto de nós, as pessoas com quem nós convivemos? Se nós transgredimos contra esse preceito de Deus, fatalmente os relacionamentos aí serão prejudicados, né? Não é preciso nem que Deus faça nada, pela nossa própria omissão já haverá consequências ruins, consequências negativas, né? Nesse sentido. Sim, olha que beleza, aquela fila ali, tá? Maravilha. Eu gostaria que o senhor me explicasse quando o apóstolo João fala: se alguém vem trazer outra doutrina que não esta, não recebais em sua casa, pois vos tornais cúmplices deles. Tá certo. Eu falei dessa questão da acolhida, né, ao outro, mas o fato é que existem muitas passagens na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né, onde a atitude recomendada é diferente, né? Não uma atitude de acolhida, mas uma atitude de afastamento, de distanciamento. Mas aí é uma situação muito específica, né? No caso de Jonas, eram aqueles marinheiros que não eram tementes a Deus, mas que tinham coisas boas no seu coração, apesar disso, né? Principalmente na atitude que revelaram em relação a ele mesmo, ao profeta, né? Aqui, nesse versículo citado pelo Hernando, são aquelas pessoas que, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento da verdade, né? Mesmo assim, de maneira obstinada, resolvem distorcer as coisas de Deus, né? Então, o ensino aí é de que nós não procuremos ter associação, comunhão com essas pessoas. Não é possível ter comunhão, né, entre os que amam a verdade e aqueles que deliberadamente atentam contra a verdade. Então, é uma situação muito diferente daquela retratada lá no primeiro capítulo de Jonas. Ok, mais alguém dessa fila ou de outra? Diga. Bruno. Adelise. Reverendo, o versículo 7 diz que tiraram sortes para descobrir quem que era o Papa, a tempestade. No Antigo Testamento, Deus aprovava esse tipo de método de lançar sortes, ou é porque eles eram... Olha, nós vemos referência a essa prática não só no Antigo, mas no Novo Testamento. Quando Judas, né, traiu a Jesus e acabou lá tendo aquele fim tão triste, então eles decidiram escolher outra pessoa para ocupar o lugar de Judas, né, para ser o 12º apóstolo. E eles usaram esse método, eles lançaram sorte e acabaram escolhendo lá alguém, acho que Matias, né, para ser o 12º. Então é isso, nós vemos referências a isso, mas a Bíblia também não insiste, a gente não deve pegar aquelas coisas às quais a Bíblia se refere
ocasionalmente, e mesmo assim em passagens simplesmente narrativas e não em passagens prescritivas, que contêm ensinos, que contêm orientações para a igreja, e transformar isso numa doutrina, né? A interpretação bíblica nos ajuda muito a fazer essa distinção muito importante. A gente deve ver se determinada coisa na Bíblia aparece numa passagem simplesmente descritiva, narrativa de alguma coisa, e aquilo não serve necessariamente de mandamento para nós, ou se está numa passagem didática, prescritiva, que está nos dando instruções, mandamentos específicos, né? E nunca em passagens didáticas nós encontramos essa instrução, né? Sempre que houver alguma dificuldade, alguma dúvida, lancem sortes. Não existe esse tipo de preceito na Escritura. Então é importante fazer essa distinção.